Oi, Matheus, boa noite. Então, gente, eu quero fazer a live junto com alguém porque é mais fácil para mim, mas eu não sei como fazer isso. Boa noite, Vanessa, Cristina, a Júlia, obrigada. Gente, é difícil de eu ler tudo. Robô de sinais grátis, tem suspeito já do assassino? Não, eu não sei nada, gente, como eu sempre falo. Sim, o Matheus está perguntando se sou eu que escrevo o livro do Pedrinho, né? Estou escrevendo esse aqui. Aliás, escrevi esse. Nós estávamos começando a escrever o segundo volume. E eu fiz um vídeo antes dessa live para falar sobre essa técnica que eu criei, né, a partir dessa experiência. Vanessa, ele está fazendo muita falta, principalmente aqui para mim, para as crianças. Oi, Itamar. O Itamar entrou. Eu não sei. O Matheus está perguntando se eu tinha medo do Pedrinho. Nunca tive. Como eu sempre digo, eu tenho. Obrigada, Itamar. Me mandou 2 rosas. Muito obrigada. Eu tinha e tenho medo de quem tem medo do Pedrinho. Porque ele não oferecia perigo nenhum pra gente que não oferecesse perigo para ele ou para qualquer outra pessoa. Lara Garcia entrou, Moisés Tenor entrou. Gente, alguém aí sabe como entrar como moderador que fala? Não sei. Oi, Tamar, me mandou mais uma rosa, obrigada. Então, gente, vou mostrar para vocês uma coisa. O primeiro livro não tem isso. O segundo livro tem partes escritas que eu vou colocar como água de fundo, né? O segundo livro vai sair bem mais caro a produção do que o primeiro, porque está sendo bem mais difícil de escrever. Mas assim, lendo um trechinho aqui de uma parte do livro, né? Porque para eu escrever eu tenho que ler também o tempo todo, né? Senão não dá para escrever. Vocês estão me ouvindo bem? A música está muito alta? Alguém pode me responder? Eu abaixei a música. Antônio Pereira, boa noite. Boa noite, Rafael. Ele respondeu sim, acho que devia estar ouvindo, sim. Tá bom o áudio, obrigada, obrigada. Então, gente, eu vou ler um trechinho que eu estava lendo aqui no final já, que eu fiquei bastante emocionada quando eu li, porque tem um crítico literário italiano que diz assim que o livro nunca pertence ao autor, que depois de publicado ele passa a ser do leitor. E olhando agora esse livro como leitora, eu me emocionei com esse trechinho que eu vou ler aqui para vocês, tá? E aí eu vou contar por que eu me emocionei. Tá na página 194. Diz assim: nesse livro, gente, toda a parte assim que representa a fala do Pedro, eu coloco em itálico. Então, assim, se eu quis assim deixar o mais verossímil possível a linguagem com a forma que Pedro fala. Então, assim, muita gente até vai estranhar porque acha que tá fora da norma culta, tá errado. Isso não é estar errado, tá, gente? É uma outra adequação linguística que eu faço para a norma coloquial para que o leitor fique o mais próximo possível do personagem, que é no caso o Pedrinho, que é o personagem que importa aqui, né? Então a fala dele ela é marcada por uma gramática, né, muito peculiar. Obrigada, Eric, pela rosa. E também é grafado em itálico para mostrar também essa peculiaridade na forma.
Então eu vou ler só esse trechinho pequenininho. É a fala do Pedro, tá, gente? Assim que eu cheguei lá, o pastor me batizou. Foi muito lindo o dia do meu batismo. Estava nublado, com uma garoinha fina. Mas, quando chegou minha vez, um raio de sol despontou e começou a chuvinha leve. Senti como se todos os meus pecados estivessem sendo levados pelas águas. Aí eu prometi a Jesus que ia fazer de tudo para nunca mais matar ou machucar ninguém. Que toda vez que o inimigo me tentasse, eu ia sair fora em vez de ir para cima, como fiz a vida inteira. E quando visse alguma injustiça, ia entregar na mão de Deus, porque eu finalmente entendi que era Ele e não o diabo que me livrara da morte. Então, gente, eu fiquei emocionada com esse trechinho, porque se vocês olharem aí nos vídeos do funeral do Pedro, na hora que desce o caixão, na hora que acaba o funeral, acontece exatamente essa cena. E eu não lembrava disso, só lendo o livro que eu li, que eu lembrei, né? Que no momento em que desceu, caiu uma chuvinha fina lá em Mogi das Cruzes. No vídeo dá para vocês verem. Muita gente comentou que foi igual aconteceu no batismo. E eu não sei se isso tem algum sentido para vocês. Para mim isso tem muitos sentidos. Porque eu peço aos haters de plantão para que se retirem, por favor. Então, Matheus, o livro não está vendendo muito, não. Por quê? Porque assim, as pessoas não querem comprar uma história de vida, elas querem comprar violência, elas querem comprar... Esse livro, pelo menos, não está vendendo muito. Por quê? Porque é um livro que não representa... Se você torcer, não sai sangue, né? Porque como o próprio Pedrinho falava, eu consegui escrever a história dele, contando as barbaridades que ele fez, mas de uma forma leve, porque eu também dou testemunho nesse livro de como que foi, de como que estava sendo a reinserção social dele, como que foi a infância, como que foi até os dias que ele vivenciou aqui, os últimos meses de vida dele. Então, assim, os últimos meses de vida do Pedro aqui, ele viveu aqui em Itanhaém, e nós tínhamos um projeto de escrever a biografia dele em 3 volumes, foi publicado esse volume aqui, e aí, em virtude assim, de tudo que aconteceu, o segundo volume não vai sair tão rápido quanto eu gostaria, mas aqui eu não sei, gente, eu não vou aceitar convite, porque assim, às vezes eu aceito e são pessoas que entram sem nada a ver. Só teve uma vez que o Célio entrou. O Célio é um seguidor do Pedro, também meu seguidor. Se tiver aí e quiser entrar, vai ser um prazer. Que foi para trocar uma conversa bacana. Então eu não vou aceitar porque eu não conheço. Eu sempre peço para entrar em contato comigo antes de pedir para participar aqui na hora da live. Bom, aqui também assim, eu não ia fazer live nenhuma, né? O único compromisso de live que eu tenho com vocês é do dia 5 de cada mês, e vocês sabem por quê. Do resto, assim, me dá vontade de fazer, e às vezes porque eu tô fazendo alguma coisa e eu tenho um insight, né? Insight, se vocês não sabem o que é na linguagem psicanalítica, mesmo que eu tenha, assim, uma ideia. E aí eu tive a ideia de fazer essa transmissão ao vivo, para falar, né? Porque assim, as pessoas acham que o único valor a ser agregado é o dinheiro assim imediato. E, e não é. No caso assim, dessa experiência que eu tive com o Pedro, o aprendizado que eu tive com ele e que eu estou podendo agora
pôr em prática com os meus pacientes, eu acho que nem eu vou ter dimensão de quanto eu pagaria para isso. Embora eu tenha feito um investimento alto, né, para escrever esse livro, a gente ia começar um podcast, então eu acabei, enfim, as coisas saíram muito do controle. Eu tô, a Júlia tá falando para eu deixar a música, mas deixa eu aumentar um pouquinho. Dá para me ouvir assim mesmo? Então, Diogo, eu entreguei na mão de Deus, realmente. As pessoas ficam me perguntando assim, se eu já tenho alguma notícia. Eu não tenho nenhuma notícia, gente. É porque eu não posso. Não ficou muito alta a música, gente? Dá para me ouvir agora? Espero que dê para ouvir. Parece que tá um pouco alto. Ah, então tá bom. Então a música não tá atrapalhando, vocês estão me ouvindo. Júlia, você não quer entrar para conversar comigo aqui na live? Que eu acho tão difícil. Não, Marcelo, eu nunca fui mulher do Pedro. Eu escrevi os livros. Eu escrevi o primeiro, estava. A Dani está perguntando se eu já sonhei com o Pedrinho depois que ele se foi. Eu não sei, sinceramente, eu não sei se eu já sonhei. Eu só sei que os cachorros, eu acho que sentem muito a presença dele. E mas eu diretamente não sonhei. Eu falo isso porque tem hora que eles vão assim, como se estivesse chegando alguém, que nem eles faziam quando o Pedro estava chegando, aí não chega ninguém. Aí eu imagino que seja o Pedro, porque às vezes o Brau, que é o pitbull mais velho, que os outros, ele não consegue levantar e ir atrás. Aí quando as outras voltam, ele olha para a porta e começa a querer levantar que nem ele faz quando chega alguém. Só que não chega ninguém. Então não sei se é a presença do Pedro que eles sentem, mas eu não lembro de ter sonhado. Não tenho, assim. O sonho também a gente não lembra, né? É difícil a gente lembrar o sonho. A gente sonha, né? Mas nem sempre a gente lembra o que sonhou. Então, a Dani falou que os animais sentem mesmo tudo o que passamos e sentimos. Eu acredito muito nisso, Dani. Eu acredito muito nisso e, assim, eu não pertenço a nenhuma religião, mas eu sou uma pessoa extremamente espiritualista. Eu sou casada, sim, Matheus, mas os meus filhos são meus pets. Os animais sentem falta deles, sim. O Jocélio falou, comentou. Gente, eu aceito ou não o convite aqui? Vou aceitar. Tudo bem? Tudo bom? Você aceita? Então, gente, eu não sei como funciona esse negócio de aceitar convite. A Patrícia está falando, Centro Rio Branco, você é pastora. Ele aceitou Jesus? Sim. E nesse trechinho que eu li aqui do livro, Patrícia, isso ficou muito claro. As pessoas criticam porque ele não estava na igreja, não estava indo à igreja esse tempo que ele ficou aqui. Ele ficou os últimos 18 meses aqui, quase 2 anos aqui em Itanhaém. E ele não ia à igreja, mas ele praticava o evangelho, que eu acho que é muito mais importante do que ir à igreja. Então as pessoas o criticavam muito, né, porque ele não ia à igreja, mas ele também se decepcionou muito com a igreja, com a religião de modo geral. Mas ele fazia, eu acho que o que Jesus fazia, né? Jesus também não ia na igreja, ele pregava o evangelho. Eu acho que ser cristão é isso. Então eu acho não, eu tenho certeza absoluta de que ele aceitou Jesus, sim. Tanto que nessa parte do livro que eu li para vocês, que eu reli e me emocionou, foi justamente porque na hora do funeral do Pedro, parece que essa cena se repetiu. Então, assim, eu acho que se ele não tivesse ido numa boa presença, não teria acontecido esse fenômeno da natureza, né? E o Jocélio está falando que sente que ele foi salvo. Eu também acredito que sim.
né? E mesmo que ele não tenha sido, eu acho que não cabe a quem está aqui julgar nada, né? A gente pode acreditar ou não, mas ninguém tem o direito de julgar. E, gente, como não vai entrar ninguém na live, e era só esse recadinho que eu queria dar a vocês, né? Dessa ideia que eu tive de falar aqui, porque o Paulinho tá falando que é muito bacana uma palestra sobre a história do Pedrinho. Sim, eu pretendo fazer essas palestras, mas assim, eu tô me organizando ainda, porque aconteceram muitas coisas esses últimos 2 meses. Mas eu pretendo começar um ciclo de palestras, assim, principalmente faculdades de direito, de psicologia, que as pessoas estudavam muito a história dele. E eu pretendo começar assim. A Dani Silva está perguntando se algum dia eu vou ao Rio de Janeiro. Olha, pode ser que sim, né, Dani? Tudo depende das oportunidades, né? É uma possibilidade de ir, sim, eu pretendo fazer isso. Até assim, para melhorar a venda de livros, né? Porque o grande astro era o Pedrinho. O Pedrinho, assim, não está mais aqui, então as pessoas esqueceram um pouco do livro. E não tem como eu escrever o segundo livro se eu não conseguir captar recursos para isso, né? Paulinho tá falando que mora no Rio de Janeiro. Legal, fui ao Rio de Janeiro umas poucas vezes, mas eu gostei bastante. Dani Silva, você sabe... Ah, ele tá perguntando pra Dani Silva. Obrigada, alguém aí que mandou sentimentos para família e amigos, muito obrigada. O Jocélio falando para não desistir. Sim, eu não pretendo desistir, mas não tá fácil não, viu, gente? Tá muito complicado. Muitos problemas, muitas barreiras para serem ultrapassadas. Foi assim, como se um tsunami tivesse varrido a minha vida. Muitas fake news, né? Tá muito difícil. Mas eu vou fazer o que eu posso, e o máximo que eu puder. Vou ver aqui o Jefferson. Gente, eu vou aceitar, vou convidar alguém aqui, eu não sei o que vai virar. Ai, não tô conseguindo. Não tô conseguindo. Ah, o clone disse que... Gente, que o clone disse que o Pedrinho ameaçou. O Pedrinho não ameaçou ninguém. Esse cara, ele entrou em contato com a gente, queria que o Pedrinho fosse num túmulo, umas coisas bizarras. E o Pedrinho não falou que nem quis falar com ele, pediu para eu recusar o convite. Eles ofereceram lá uma quantia e falou depois que o Pedrinho pediu. Eles ofereceram. O Pedrinho falou que ele só iria se pagasse não só o honorário dele como o meu, porque ele queria que fosse lá em Mogi, que fizesse umas bizarrices. Aí falou, não, por isso, é isso que esse cara quer que faz, por dinheiro nenhum no mundo. O mundo desse cara é a merda. E ele pegou esse trechinho do áudio que eu encaminhei para ele, porque o Pedrinho nem falou para ele, e encaminhei falando que a gente não aceitava. E aí ele, para surfar na morte do Pedrinho, fez essa montagem ridícula, falando que tinha tido tretado com o Pedrinho. Ridículo mesmo esse cara. Então é isso, gente. Infelizmente tem gente de tudo quanto é tipo. Essas mesmas pessoas que criticam, né? Criticam por eu estar continuando com as redes sociais dele, também, assim, são as pessoas que estão literalmente surfando na morte dele. Eu não, eu estou contando a história dele. Não só a história dos crimes, como a história de como que foi para ele viver em sociedade durante 7 anos, foi o tempo que ele ficou fora do sistema. Então, eu sou a única pessoa que convivi com ele para contar essa história. O resto fica recortando coisa de podcast, de entrevista editada, e falando que estudou. Ninguém estudou o Pedro, eu fui a única pessoa que estudei. Porque foi a única pessoa que trouxe ele para perto e convivi com ele diariamente e que questionei as entrevistas dele em podcast, e isso tem no livro, a maneira
A metodologia que eu usei com ele está descrita no livro, então isso aí não tem como ninguém contestar. Agora fica esse povo inventando que ele apareceu em casa, que... Gente, pelo amor de Deus, que ele foi falar, não sei, em qual centro espírita. Por favor, gente, isso aí é muito feio, isso é coisa de gente fracassada mesmo, que não tem o que fazer. Então, é isso, pessoal. Eu vou encerrar, já dei o meu recadinho para vocês. E pretendo continuar com esse projeto, sim, mas não tá fácil. Por isso eu preciso muito do apoio de vocês. Eu preciso que as redes do Pedrinho não diminuem, que elas monetizem, porque elas não estão monetizando. Não sei quais são os critérios. Tem uma pessoa cuidando disso, mas só teve uma monetização no mês da morte dele, depois não teve mais. É óbvio que porque as pessoas querem que querem ver vídeos dele, né? Infelizmente não tem como ter vídeo, nem tinha um acervo assim de memórias dele, porque não era meu objetivo esse, né? Não imaginei que ele ia durar 42 anos no sistema e aqui fora, na dita sociedade civilizada, ele fosse durar 7 anos. Não, nem 7 anos. Durou 6 anos aqui fora. Então, assim, o Matheus disse que ele queria uma entrevista. Não era parecido com a do Roberto Cabrini, não, porque queria usar também uma Spirit Box nessa entrevista. Não tinha nada a ver com o Roberto Cabrini, não. Ai, gente, é tão difícil para eu falar e ler os comentários. Por isso que é complicado para fazer live. Então eu vou encerrar. Deixa eu ver aqui. Vou aceitar um último convite. Boa noite. Boa noite, Simone Cruz. Tudo bom? Seja bem-vinda. Começar a batalha. Boa noite, Jéssica Araújo.